Doutor Odílio Queiroz, um jovem de 30 anos de idade, mas com uma bagagem incrível, né? Quase 1 milhão de seguidores na rede social, onde o senhor ensina os pais, né, a poder cuidar do sono de uma maneira melhor das crianças e principalmente da evolução cognitiva, né, dessas crianças até os 12 meses. Como é que o senhor conseguiu isso? Explica aí pra gente. Então, na verdade, eu comecei a pediatria e é até curioso, eu brinco que a vida me puxou para um lado e eu disse assim, não, mas eu quero esse outro lado aqui. E assim que eu terminei, eu fui convidado para ser diretor de uma grande urgência daqui da cidade, urgência pediátrica privada. Fiquei lá por quase 2 anos e aí eu disse, mas não é isso aqui que eu quero. Né? Porque eu era noivo, eu já sou casado com minha esposa. Eu disse assim, não, mas eu quero viver de consultório mesmo. Entendeu? O problema da urgência é que a gente fica de plantão e 12 horas, às vezes até mais do que isso, tem toda aquela rigidez, não era exatamente a vida que eu queria. Então eu disse assim, apesar da vida estar me puxando para aqui, eu já mal tinha terminado minha residência, já fui chamado para ser diretor, um cargo importante, ganhava bem, assim, mas mesmo assim eu vou sair de tudo, quero me dedicar ao consultório. Assim que eu entrei para o consultório, eu me deparei com algumas perguntas muito comuns. Você que é pai, com certeza todas as mães fazem as mesmas perguntas. Meu filho não come. Por quê, doutor? Ah, meu filho não dorme, meu filho acorda demais, o que eu faço? Eu não aguento mais. Ou então, e agora, graças a Deus, os pais e as mães estão cada vez mais conscientes do desenvolvimento dos seus filhos também. O senhor tocou num ponto importante, doutor, eu preciso até dar uma interrompida para... há muita dificuldade, principalmente nos primeiros meses, para os pais conseguirem controlar esse sono da criança, né? Acordando ali na madrugada. Isso pode ser controlado, doutor? Pode. Eu gosto de brincar que minha missão é meio um pouco ingrata, porque o bebê ele tem um padrão, é da fisiologia do sono dele. Enquanto o adulto, a criança maior de 5 anos e o adulto tem um sono, mais ou menos 75% do período dormindo em sono profundo, o do bebê não. É mais de 50% do sono do bebê em sono leve. Então por isso é um sono tão agitado, por isso é um sono tão fácil de despertar, por isso é tão comum haver essa queixa dos despertares da privação de sono, é da própria fisiologia do sono. E aí muita mãe me pergunta assim, não, mas isso por que isso? É só para dificultar a vida da mãe, como se já não fosse difícil bastante? Mas não. Tem duas principais características, duas principais justificativas para isso. A primeira é que esse sono leve é o chamado sono REM, R-E-M, que são as iniciais do termo em inglês, movimento rápido dos olhos. É nessa fase do sono, nesse estágio do sono que acontece o principal desenvolvimento cognitivo. Aprendizado, linguagem, memória. Então, em nenhum outro momento da vida a gente vai aprender tanto, a gente vai se desenvolver tanto, quanto nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros anos de vida. Então ele precisa muito desse estágio REM e que, por infelicidade, é um sono mais leve. Outra razão é que, pela imaturidade do bebê, ele não tem essa capacidade de se proteger de situações de risco. Por exemplo, engasgo, por exemplo, virar de bruços, acabar situações de asfixia, sufocar. Então ele precisa de um sono mais leve para acordar mais fácil, para chorar mais rápido e avisar para os pais, olha, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, entendeu? Então são essas duas principais razões para o sono ser tão leve. Mas assim, apesar desse sono tão leve, é possível fazer com que ele durma uma noite inteira, mais ou menos do 3º ou 4º mês de vida. A questão é que entre ser possível e conseguir, tem vários fatores que acabam dificultando, e aí é que a gente vai atuar principalmente nesses fatores de desconfortos do bebê que acabam causando os despertares. E não deixa de ser um treinamento diário, né, doutor, para conseguir esse objetivo. Com certeza, são medidas comportamentais, como por exemplo, o bebê tirar boas sonecas, o bebê não acordar muito tarde, não acordar tão cedo assim, a gente vai conseguindo conciliar isso. O bebê acorda entre 6 e 8 da manhã, tá ótimo. E é algo curioso que provavelmente todo pai e toda mãe escuta. Ah, não pode dormir demais durante o dia, porque senão não vai dormir à noite. E é exatamente o contrário. Porque ele cansa, o bebê não aguenta ficar indo o dia inteiro acordado. Então ele vai precisar desses cochilos, dessas sonecas, para poder chegar bem à noite, para poder chegar descansado à noite. E é exatamente o contrário do que a gente costuma escutar. Então, assim, são muitas medidas comportamentais mesmo. Não é nem algo tão prática médica, assim. Outro exemplo, dormir. Muita gente ainda fala, infelizmente, mas a gente está trabalhando para mudar, de que o bebê precisa dormir no claro para se acostumar. É exatamente o contrário. Se a gente, que é adulto, vai preferir dormir no escuro, num ambientezinho tranquilo, por que o bebê, que é muito mais sensível, Sim, seria o contrário, né? Então,
é muito nisso que eu trabalho, é muito nisso que eu oriento, muito medida comportamental durante o dia para fazer o bebê dormir a noite toda. Doutor, em meio a essa questão do sono, o senhor falou da evolução cognitiva no sono REM, né? Quais são os outros pontos, né? Principalmente nesses 12 primeiros meses, né? Que o senhor, às vezes a gente costuma brincar, né? Que aquela criança ali, ela é um pouco mais avançada, né? Às vezes o pai pode estar fazendo alguma coisa que possa estar fazendo evoluir isso, né? Sem dúvida. Existem os marcos de desenvolvimento, tá? E os principais, 1, 2, 3, 4, aí depois 6, 9 meses, 11, 12, nos 12 primeiros meses, que a gente tem habilidades que são previstas. Às vezes varia um pouquinho para mais, um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. E se os pais sabem conduzir, se os pais sabem o que esperar e o que estimular, esse bebê vai ter o desenvolvimento mais otimizado possível. Por exemplo, um exemplo que eu faço muito, e quase toda mãe percebe, aos 3 meses, só um exemplo, aos 3 meses o bebê costuma fazer uma forcinha na barriga, quase como se estivesse desconfortável, como se fosse um movimento de um abdominal. O que 90% das mães que não sabem o que é isso fazem imediatamente? Ele quer sentar. Pega o bebê, bota sentadinho na cadeirinha, no carrinho. Só que ele não quer sentar, ele nem sabe exatamente o que é sentar. Ele nem sabe ainda. Esse bebê está fazendo é adquirindo força na musculatura. Nesse momento, o bebê tão pequenininho, se a gente só não atrapalhar o bebê, digamos assim, se a gente não fazer nada, ele já vai adquirir essa força e aí ele vai rolar mais rápido, ele vai sentar sem apoio mais rápido. Tá? Nesse momento é só não fazer nada, é só não atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Depois disso, quando o bebê começa 6 para 7 meses, ele vai começar a ficar na posiçãozinha de 4 apoios, por exemplo, a gente tem atividades que podem estimular o engatinhar. Então esse engatinhar, que alguns profissionais até falam, não, é uma habilidade facultativa, tem bebê que vai andar sem engatinhar. Ok, até tem. Só que trazer e conseguir ensinar essa habilidade, que alguns bebês vão precisar de si mesmo ensinados, outros vão aprender espontaneamente. Mas ensinar vai trazer melhor coordenação motora fina, melhor noção de propriocepção, que é localização, senso de localização. Então tem muita vantagem você saber estimular esse bebê. Doutor, algo muito importante, eu trago até um depoimento pessoal meu, né? Eu tenho um filho especial, um filho que tem autismo, né? E dados do IBGE, ainda de 10 anos atrás, colocam que uma entre cada 60 crianças nascem dentro do espectro do autismo, e isso fora outras, né, situações especiais. Eu imagino que o senhor, né, nesse período, né, do 0 aos 12 meses, né, o senhor possa ter alguma coisa que possa ajudar esses pais que encontram-se ali naquela situação de desconfiança de que o filho ou a filha possa estar dentro do espectro, a ter uma melhor evolução na diminuição dos sintomas, né, doutor? Com certeza. Principal coisa, detecção precoce. Se você consegue diagnosticar, obviamente não os pais, mas se os pais conseguem suspeitar precocemente para levar para o pediatra, para o neuropediatra, para o profissional mais adequado para isso, a gente já se sabe, já tem muita evidência disso, que se a gente consegue intervir precocemente, é possível diminuir um nível, digamos assim, do autismo. Então, se era um autismo leve, ele vai ter uma vida completamente normal. Se era um autismo moderado, ele vai ter um autismo, ele vai repercutir como um autismo mais leve. Se era um autismo mais grave, ele vai repercutir como um autismo mais moderado. Tudo isso simplesmente por diagnosticar e intervir precocemente. E a principal forma é você saber o que esperar do desenvolvimento. Se você sabe o que esperar em cada faixa etária, você sabe, olha, meu filho deveria estar fazendo isso. Ou pelo menos nessa faixa etária, a maioria dos bebês já faz isso. Por que o meu não faz? E aí vai lá perguntar para o pediatra. Pode ser só uma individualidade do teu bebê, que ele demora mais para engatinhar, ele demora mais para andar, tá tudo bem. Ou mesmo ser algo que pode levar a um diagnóstico com o tempo, não é um diagnóstico numa consulta só, mas um diagnóstico com o tempo de autismo. Doutor, o senhor tocou num ponto importante, né? Lá atrás o senhor colocou como foi a sua chegada, né? Até o senhor ser um pediatra especialista em sono. Você se formou aos 24 anos de idade, não é isso? Aos 22? 22. 22, aos 24 se tornou pediatra, mas passou mais 5 anos estudando essa questão do sono? Isso, foi como eu te falei, assim que eu terminei, eu fui convidado para essa direção, e eu disse, não, eu quero ir para o consultório. Então eu saí do consultório, eu saí do plantão, dessa urgência pediátrica, eu fui trabalhar no consultório, me deparei com muita dificuldade de sono,
E eu não me orgulho de dizer, mas o pediatra não aprende a abordar sono na É residência. esse ponto que eu queria Ele colocar não ao senhor, porque quando a gente percebe que a gente leva o nosso filho ao pediatra, muitos questionamentos que a gente faz, não só referentes ao sono, a gente percebe algumas respostas vagas. E quando o senhor coloca, né, com uma especialidade voltada a mais 5 anos, só para tratar essa questão do sono, eu tenho certeza que o senhor, enquanto pediatra, ficou com muitas perguntas sem saber responder, né? Com certeza. E quando eu respondi, eram aquelas mesmas que quase todo pai e toda mãe escuta. E, de novo, não me orgulho disso. É assim mesmo, é coisa de bebê, é fase, vai passar. Às vezes, alguns ainda botam culpa no leite materno. Não acorda porque mama, não come bem porque mama. Tá? Alguns ainda, graças a Deus no Brasil é muito menos frequente, mas Estados Unidos, Europa ainda é uma cultura muito frequente. Assim, não, deixa chorar 7 dias que ele vai dormir. Graças a Deus no Brasil isso pelo menos não é uma opção para a maioria dos pais e das mães e dos profissionais também. Só que essas eram as respostas que eu aprendi na residência, que eu vi meus professores, meus preceptores fazendo, e eu disse, não dá, não dá. Teve uma mãe que ela disse assim, olha, eu não aguento mais, me ajuda pelo amor de Deus. Que eu já vi casos mais intensos do que o dela, só que o dela, por ser um dos primeiros, por ser aquele choque de realidade que eu tive, até hoje eu lembro, o nome dela era Roberta, e ela disse assim, me ajuda pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. É, porque acaba, doutor, quando a criança está com sono prejudicado, também prejudica os pais, porque o pai não vai deixar a criança naquela situação, vai ficar sem dormir também, né? Exato. E assim, prejudica muito mais o sono da mãe do que o do bebê. Sim. Muito mais, porque o bebê acorda, a mãe vai lá, faz dormir, ou o pai vai lá, faz dormir, e ele dorme, só que a mãe não dorme tão rápido assim. Muitas vezes, quando a mãe está conseguindo dormir, vai aprofundar o sono, o bebê acorda de novo. Então, é muito comum, graças a Deus até, o bebê tem um sono reparador apesar dos despertares, e a mãe passa longe disso, o pai passa longe disso. Então, compromete muito a saúde desses pais, a saúde do relacionamento, tá? E em casos mais intensos, até a saúde do próprio bebê devido à privação de sono. Olha, doutor, eu quero agradecer esse bate-papo e dizer que o Piauí tem muito orgulho de ter um piauiense, né, com a sua estima, um jovem de 30 anos de idade com uma bagagem como essa, né? Isso é sensacional. Doutor, os pais que estão assistindo agora e querem se consultar com o senhor, levar os filhinhos para se consultar, onde é que o senhor atende aqui em Teresina? Eu atendo na Queiroz Clinic, tá, que já leva meu sobrenome. É uma clínica da minha família, a gente fez com todo carinho para ter não só o atendimento do pediatra, mas toda uma experiência diferente. Eu convido, vamos lá conhecer a clínica. Com certeza. Quem está assistindo também, vamos lá conhecer. Porque é toda uma experiência diferente, mais acolhedora, e é no edifício Manhattan, então está todo mundo convidado, todo mundo que precisar de uma consulta, na Alana Queiroz Clinic. Em breve eu quero o senhor aqui novamente no Café com Montanha. É um prazer, vai ser sempre um prazer. Obrigado. Obrigado.